O governo do anticristo. Apocalipse 13, de 1 a 10. De 1 a 10. Vamos começar lendo o primeiro versículo. Diz o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar. Vamos desprezar essa frase aí, porque em outras versões tem que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar, né? Então vamos à próxima frase, que é frase: E vi subir do mar uma besta. Então quero já comentar aqui: vi subir do mar uma besta. Da onde a besta surgiu, né? Da onde a besta subiu do mar. Vi subir do mar uma besta. Então, a minha tese é que o mar e o abismo são a mesma coisa, se não vejamos. Vi subir do mar uma besta. Então essa besta, que é o anticristo, ela sobe do mar. Retornando para Apocalipse 11:7, diz assim: Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Então aqui já diz que ela sobe do abismo, ali diz que ela sobe do mar. E em Apocalipse 17:8 diz: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. Então novamente aqui, ela sobe do abismo. Então Apocalipse 11, a besta sobe do abismo. Em Apocalipse 17, a besta sobe do abismo. Em Apocalipse 13, ela sobe do mar. Portanto, eu entendo então que o mar e o abismo está se referindo ao mesmo lugar. Mas vamos aos outros versículos. Filipenses 2:10. Filipenses 2:10. Vamos mostrar aqui o seguinte. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, nos céus acima, né? Na terra é o nosso mundo, o cosmo, o mundo em que nós vemos é a terra. Aí ele vai dizer: e debaixo da terra, outro mundo. Então são três mundos: o céu, aqui está no plural, os céus, né? A terra, onde nós moramos, aqui é o planeta Terra. E debaixo da terra tem um outro mundo. Este outro mundo que está aqui sendo mencionado como sendo debaixo da terra, é que eu entendo que o Apocalipse está chamando de abismo ou do mar. A besta subiu do mar, subiu do abismo, ou subiu do mundo que está debaixo da terra. Ainda um versículo em Atos 4:24. Atos 4:24. Na oração da igreja primitiva, ele vai dizer o seguinte. Atos 4:24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, mundo acima do nosso, né? A terra, o nosso mundo, que nós chamamos de planeta Terra, cosmos. E aí ele vai dizer: o mar e tudo que neles há. Ou seja, o terceiro mundo aqui ele se refere como mar, né? O Apocalipse fala duas vezes que é abismo e uma vez que é o mar. É da onde a besta sobe, o espírito do anticristo. E aqui nesse texto de Atos 4:24, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, tudo que há nos céus, supostamente são os anjos, na terra são os seres humanos, e no mar. A gente pode pensar assim, mas no mar tem peixes. Mas eu creio que ele está se referindo aqui ao abismo, onde habitam seres, né, que fica difícil de saber, é chamado do mundo dos mortos, né? Que tipo de seres habitam lá? Os demônios? Alguns demônios, porque tem demônios na terra também, né?
anjos caídos, outro tipo de gente, mas só para retornar aqui a Apocalipse 13, mostrando que essa besta sobe do mar. Vi subir do mar uma besta. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então, prestando atenção aqui, essa besta, que significa uma fera, o animal selvagem, na verdade é um espírito, né? Então a descrição é que ela tem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. A palavra diademas aqui é coroa, ou seja, coroa real, coroa de autoridade. Outro tipo de coroa que o Novo Testamento menciona é Stéphanos, que é mais uma coroa de louro que os gregos usavam, né, com folhas de palmeiras para coroar os vencedores nas Olimpíadas. Mas aqui é diadema, diadema real, diadema da autoridade. Então, essa besta, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Diadema, coroa de autoridade, autoridade real. Se a gente retornar para um capítulo de Apocalipse 12, o dragão tem as mesmas características dessa besta, com uma pequena diferença. Então vamos ver. Apocalipse 12, 3. Viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, iguais à besta, né? 10 chifres, a besta também tinha 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Aqui é uma diferença, porque o dragão tinha 7 diademas sobre as suas cabeças, que ele tinha 7 cabeças, então sobre cada cabeça havia um diadema real, coroa de autoridade. A besta, os diademas, que eram 10, estavam não sobre as suas cabeças, que eram 7, mas sobre os seus chifres, que eram 10. Há uma pequena diferença aqui, né? Sabemos já que o dragão é Satanás, e portanto ele tem autoridade. Lembrando que toda autoridade existente na criação de Deus é uma autoridade delegada, porque a única autoridade realmente, de fato, é a de Deus, né? As demais autoridades são autoridades delegadas que recebem comissionamento da parte de Deus. Então, mais uma ligação entre o dragão, que é Satanás, e essa besta, que é o anticristo. E a gente vai encontrar, por exemplo, em Apocalipse 19, Jesus, quando ele vem montado no cavalo branco, ele tem uma cabeça só, né? E muitos diademas. Lá fala que ele tem muitos diademas, não é 7 nem 10, são muitos diademas. Ele é chamado lá de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esses diademas reais, né? Ele só tem uma cabeça. Provavelmente estão sobre as cabeças dos seus representantes na terra. Então, vamos caminhando aí nessa questão do Apocalipse, do governo do anticristo, né? Vamos lá. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como de leão. Então, leopardo, urso e leão. 3 animais. Esses 3 animais, eles são 3 animais que são mencionados em Daniel capítulo 7, quando Daniel tem aquela visão, e ele vê 4 animais saindo do mar. Porém, os 3 primeiros animais são exatamente isso. Lá a ordem é leão, urso e leopardo. Aqui, já em Apocalipse 13, a ordem é leopardo, urso e leão. Mas são os 3 mesmos animais. E aí, diz aí, né? Aqui a besta era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso e sua boca como de leão. Essa besta, essa fera, ela tinha uma parte de cada um desses animais, né? Era uma síntese desses 3 animais conhecidos na terra, que nós conhecemos muito bem. Só que em Daniel 7, o 4º animal não é comparado a nenhum animal da terra. E supõe-se que o 4º animal de Daniel 7, que é o Império Romano, ele é uma síntese dos 3 impérios anteriores, né? Ele é uma síntese do Império Babilônico,
dos caldeus, Nabucodonosor, Medo-Persa, de Ciro, persa, e grego, ou greco-macedônio, que é Alexandre o Grande. O Império Romano é uma síntese desses três, né? Dos três reinos anteriores, por isso que ele não é comparado a nenhum animal, mas diz que é diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Aqui, o anticristo já aparece com uma parte de cada um desses animais, ou seja, também o anticristo é uma síntese daqueles três animais de Daniel 7, que são três reinos ou três reis, né? E lá entendemos que seja o Império Romano. O anticristo aqui será o Império Romano? Terá alguma coisa a ver com o Império Romano? Pode ser que sim, né? Mas não está bem fechado esse quadro aí. Continuando. O dragão deu-lhe o seu poder, dinamis. O seu trono é trono mesmo, né? E grande poderio, autoridade, exia, autoridade. Então, o dragão, que é Satanás, deu para esse personagem, o anticristo, que é o espírito que subiu do mar, ou subiu do abismo, e vai já assumir uma forma física, né? Acredito eu, com o corpo imortal. Aí, o dragão deu a ele, né? O dragão, que é Satanás, podemos entender que é um espírito, né? Porque Satanás, aparentemente, ele não tem corpo, pelo menos não tinha. Por isso que ele entrou em Judas Iscariotes, né? E acredito só espírito que entra no corpo de pessoas ou até de animais. Agora, como ele é mencionado como um dragão aqui em Apocalipse, não sabemos se esse fato dele ser um dragão aqui, que toda a Bíblia ela cita o dragão como sendo uma criatura realmente existente, um animal. E aparentemente um animal da terra mesmo, né? Embora nós nunca vimos dragão, não sei se alguém viu, né? Acredito que não. Mas toda a escritura trata o dragão como sendo um animal, como se esse fosse um animal da terra normal, né? O certo é que o dragão deu para essa besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ele delegou. A mesma autoridade que ele ofereceu para Jesus na tentação lá no deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus recusou, né? Jesus disse, né? Também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Mas o anticristo, esse espírito que sobe do abismo, que vai incorporar num corpo, ou vai retomar o seu próprio corpo ressuscitado, ele vai receber, eu acredito, por meio de uma aliança com o dragão, que é Satanás, poder, o trono. Satanás tem um trono e grande autoridade. Aqui a linguagem que Apocalipse usa é grande autoridade. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, toda a autoridade que o dragão, o Satanás, possa dar para o anticristo, não é no nível da autoridade que Jesus tem. Jesus tem toda a autoridade dos céus e na terra. Então, o dragão naturalmente tem menos autoridade do que Jesus, e ele só pode delegar essa sua autoridade com esse significado que é menor do que a autoridade que Jesus tem. Mas ele vai reinar na terra, essa figura chamada anticristo, né? Aí vem aí. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E aí eu vou levantar aquela polêmica, né? E aqui, ó. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Essa cabeça, ele tem 7 cabeças, né? Tem 7 cabeças e 10 chifres, essa besta. E só uma das 7 cabeças foi ferida de morte, né? Sobraram 6. Mas vai dizer também que a sua chaga mortal foi curada. Em Apocalipse 17, vai mencionar que os 7 montes são 7 reinos. Vamos lá, Apocalipse 17. As 7 cabeças são 7 montes, né? 7 montes. Apocalipse 17, 9, a parte B.
As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Então são 7 reis também, né? 5 já caíram, um existe. Os 5 caíram, um existe, 6, né? E outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Aí. E a besta que era e já não é ela também o oitavo rei, né? E é dos 7 vai à perdição. Ou seja, são 7 reis que estão aí sendo considerados, que são representados nas 7 cabeças da besta. E vi uma das suas cabeças, ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Creio eu que é uma linguagem que aumenta a possibilidade de que o anticristo será um dos antigos reis que morreu, mas que vai ressuscitar. Eu acredito que esse é o significado quando ele diz assim: a sua chaga mortal foi curada. Acredito que é um desses 7 reis que vai ressuscitar. Quem é esse rei ainda não sabemos, né? Tem vários candidatos aí, mas ainda não sabemos. Mas esse sentido da cabeça ferida, que foi morto, o anticristo, ele foi um dos 7 reis que já morreram, mas vai ressuscitar. Isso significa a cura da sua chaga mortal. Aí vem a expressãozinha que aparece aqui misteriosa, que é: e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra se maravilhou, se admirou. Por que que toda a terra se maravilhou após a besta? Por quê? Já disse antes em outra palestra, que é porque toda a terra vai reconhecer o anticristo como sendo um dos antigos reis ressuscitados. Se for Nimrod, ele vai, se não é o Nimrod, ou então Nabucodonosor, se não é o Nabucodonosor, o Nero, será que isso aí não é o Nero? Nós teremos que saber quem são esses 7 reis. Eu, por exemplo, não sei. Mas a ideia de que um dos 7 reis que já houve no passado irá ressuscitar, essa é a ideia que eu entendo hoje como sendo do anticristo. Por isso que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Eles vão se admirar que um dos antigos reis tenha ressuscitado. Agora veja que a mesma linguagem que está em 17:8. Vamos ler 17:8, que é um paralelo entre 13 e 17. Vamos ver. Apocalipse 17:8. A besta que viste foi e já não é. Ou seja, acredito que na época de João ela já tinha morrido, né? Já era um dos reis que já tinha passado. Aí assim. E há de subir do abismo. Subir do abismo que ela vai voltar à vida, né? E aí esse espírito que vai subir do abismo vai se incorporar no corpo, porque é o seu próprio corpo, acredito que seja o seu próprio corpo. Aí vem aí. Irá à perdição. Essa expressãozinha que está 2 vezes aqui no Apocalipse, Apocalipse 13 e 17, irá à perdição, entendeu que se refere ao fato de que Jesus, quando ele vier, ele vai lançar no inferno, no lago de fogo, no Guiena, o anticristo. Aí vamos lá. Apocalipse 17:8 ainda. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Novamente a expressão, se admirarão, né? Em 13, verso 3b, diz assim: e toda a terra se maravilhou após a besta. Tá. Em 17:8, os que habitam na terra se admirarão, novamente, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Ou seja, mais ainda essa linguagem de reforçando a tese de que o anticristo será um dos antigos reis que irá ressuscitar. Vendo a besta, mas que virá. Ela ainda virá. Mas já foi no passado um rei e todos vão reconhecer. Apocalipse 13:4, continuando. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, acho que foi ontem, eu falei que, na minha pregação, que tudo do mundo vai caminhar para a adoração, né? Da mesma maneira como Nabucodonosor exigiu que toda a terra adorasse a imagem de ouro que ele havia erigido, o anticristo irá ser adorado, né? A terra toda será adorada. Por isso que a coisa não é tão simples assim. Seja o que for que esteja acontecendo no mundo,
o governo do anticristo não vai se contentar só em tomar a propriedade privada, em tomar tudo que as pessoas têm, especialmente os cristãos, mas ele exigirá adoração. Né? E aqui está dizendo, adoraram o dragão. Como o dragão é um espírito, acredito que ele seja invisível, né? Ele vai ser adorado talvez indiretamente. Né? Adoraram o dragão e adoraram a besta. Que o dragão é esse espírito invisível, que é o espírito de Satanás, e a besta, que vai ser um homem ressuscitado, vai ser adorado também. Vai terminar em adoração. Olha só, verso 8. Adoraram-no todos que habitam sobre a terra. Todos que habitam sobre a terra. Naturalmente, com exceção da igreja. Né? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu acredito que a tradução desse versículo aqui, ela é complexa e há uma disputa aqui, porque a possibilidade, a própria NVI, a nova versão internacional, ela diz isso, que pode ser traduzido também que o nome deles estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Não que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? É uma questão, às vezes é difícil realmente saber o sentido literal da tradução do grego aí, mas a possibilidade de que seja isso, né? Para ficar mais compreensível, os nomes que foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Não que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas o certo é que adoraram todos que habitam sobre a terra. Adoração. Vai ser exigida adoração. Você aí se prepare, cristão. Ou não cristão, né? Se você vai adorar Satanás, que é o dragão, aqui está dizendo que vão adorar. E que vão adorar a besta, que é o anticristo, um homem ressuscitado. Vão adorar. Mas ele diz aqui, só vão adorar esses dois personagens aí, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então, se a pessoa é realmente discípulo de Jesus, se o seu nome está no livro da vida mesmo, então você não vai adorar, né? E, naturalmente, os cristãos vão preferir morrer do que adorar o dragão, que é Satanás, e o anticristo. Mas vai ser uma prova, né? Tá. Aí vem, verso 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias. Deu-se-lhe a autoridade para agir por 42 meses. Então, 42 meses é o tempo de duração do governo do anticristo. Aqui está 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio. A metade de 7 anos. E está repetido aqui sob várias formas que a duração do governo do anticristo vai ser 3 anos e meio. Aqui está 42 meses, que é a mesma coisa que 3 anos e meio. E quando nós formos lá em Apocalipse 11, o tempo do ministério das duas testemunhas é 1260 dias, que é mesmo 42 meses, que é mesmo 3 anos e meio. Então, tudo indica que as duas testemunhas irão profetizar, já disse que é a guerra judaica, ao mesmo tempo, concomitantemente com o governo do anticristo, ou seja, a igreja judaica que assumirá o protagonismo, ela irá conviver com o anticristo. A duração do governo do anticristo, 3 anos e meio, a duração do ministério das duas testemunhas, no mesmo tempo, conviverão no mesmo tempo. E aí, aqueles que acham que, por exemplo, a guerra vai ser arrebatada antes, não vai acontecer. Aí vem lá, né? E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Tá? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Né? Então, os santos vão ser vencidos. Daniel diz isso, 7:21, acho que Daniel vai dizer isso, que o anticristo vai vencer os santos. E aqui está dizendo que os santos serão vencidos. Então, nós, os cristãos, né, temos que atentar para essa palavra, que assim, os cristãos vão ser vencidos pelo anticristo, derrotados, porque os cristãos deverão vencer da mesma maneira que Jesus venceu. Aliás, essa é a linguagem que o Apocalipse usa. Como foi que Jesus venceu? Sendo morto por seus inimigos. Né? De certa maneira, de um ponto de vista natural, parece que Jesus foi derrotado, porque ele
ele culminou na sua morte, armando seus inimigos. Mas para ele foi vitória, né? Com essa sua morte, ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, a autoridade da morte, que é o diabo. E os cristãos vencerão da mesma maneira. Então, para o cristão, a derrota aparente é vitória. Porque a linguagem que ele está usando aqui é: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, é bom nós pararmos com aquela linguagem natural, né? Nós vamos derrotar o nosso inimigo, não sei o que e tal. Nós vamos derrotar. Pode ser que seja sendo derrotado por eles fisicamente, né? No sentido espiritual é vitória. E aí vem: e Deus-lhe a autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Aí vem uma questão aqui. A abrangência do reino do anticristo, eu tenho visto pastores, a quem há muito respeito, todavia, dizerem que o anticristo vai atuar lá pela Europa, máximo nos Estados Unidos. Aí eu digo, não é verdade. O anticristo vai atuar em todo o canto da terra. A sua autoridade vai chegar em todo o canto da terra. Aí que aqui está dizendo, ó, a abrangência, Deus-lhe a autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Eu diria até que eles já estão aqui, já estão às nossas portas, nós aqui não os vemos, né? Mas então, poderia até consolar a pessoa: não se preocupe não, porque eu sei que alguns não querem colocar medo na igreja, assustar a igreja. E quem disse que a igreja deveria ter medo? Mas, dizendo assim: não se preocupe não, com o anticristo vai ficar lá pela Europa mesmo. Estados Unidos do máximo, aqui não vai chegar não. Isso aí não é verdade, vai chegar. Vai chegar, vai chegar em todo lugar. Toda tribo, língua e nação. A abrangência será realmente mundial. Então se prepare, né? Aí vem, desde a fundação do mundo, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10, observe. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então eu destaco aqui essas duas palavrinhas. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu creio que o Espírito Santo está nos dando uma dica aqui para que nós possamos vencer, no sentido não físico, mas no sentido espiritual. Ele está dando duas palavrinhas: paciência e fé. Nesse tempo, do governo do anticristo, nesse tempo dessa perseguição, os cristãos devem se lembrar dessas duas palavrinhas: paciência e fé. É necessário que o crente tenha paciência e fé. E aí eu vou retornar um pouco aqui em Hebreus, porque Hebreus vai falar a mesma coisa. Olha só, Hebreus 6, verso 12, diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E aí verso 15: assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Aqui já está falando de Abraão, né? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão, mas dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, fé e paciência são duas armas espirituais que o Espírito Santo está nos dando a dica, para esse tempo tão turbulento, para que o cristão possa vencer. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então aí está aí essa reflexão sobre o governo do anticristo. Acredito que ainda não começou o governo do anticristo. Os 3 anos e meio, a 70ª semana de Daniel deveria ser 7 anos. Mas Jesus falou assim: se aquele dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas por causa dos seus escolhidos, aquele dia serão abreviados. Não sabemos o quanto serão abreviados. Só sabemos que Apocalipse fala sempre de 3 anos e meio. Que é o tempo que vai durar o governo do anticristo.
E também o ministério das duas testemunhas, que as duas testemunhas são a igreja judaica, representada na lei e os profetas, ou seja, Moisés e Elias. Então, isso que está escrito vai acontecer. Não sabemos exatamente quando, mas temos fortes indícios, né, de que isso está para acontecer. Portanto, devemos nos preparar e não nos iludir, né, achando que vai acontecer diferente do que está escrito. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.